Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, e hoje falaremos de inversores de frequência, esse dispositivo tão importante na indústria, tão importante para o acionamento dos motores industriais. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente tem a dizer aí a respeito dos inversores de frequência. Você sabe o que é uma inversor de frequência? Claro que você, como profissional da elétrica, né, muito antenado, muito ligado aí nos assuntos novos, sabe muito bem o que é um inversor de frequência, né? Então, vamos lá. Ele é um dispositivo eletroeletrônico cuja função é acionar um motor elétrico e, ao mesmo tempo, variar a frequência e a tensão fornecida ao motor com o objetivo de controlar a sua velocidade e a sua potência consumida também, ou seja, vai controlando os gastos, né? Falar em potência consumida, falou em gastos, não é mesmo? Então, o inversor de frequência, ele serve para acionar um motor elétrico. Ah, Angélica, mas qualquer partida serve, uma partida direta serve, uma soft start serve, sim, mas ele tem aí algumas características que estes outros dispositivos não têm. Então, vamos dar uma olhada nisso, né? Qual a importância, né, do inversor de frequência? Aqui a gente tem um inversor de frequência CFW700 da WEG, muito usado, né? É um dos mais novos. E nós temos aqui que a importância é que a partida com inversor de frequência é uma das partidas mais utilizadas na indústria e representa inúmeros benefícios, tanto ao motor quanto à instalação também, né? A instalação, ao dono da instalação, mais para frente a gente vai ver isso daí, como que interfere, né? Como que o inversor de frequência interfere no consumo, interfere nos gastos, interfere aí na economia, né? Vamos ver mais para frente. Onde que eu aplico, né? Como que eu faço para aplicar? Você pode aplicar o inversor de frequência em qualquer partida, em qualquer instalação, em qualquer partida de motor de pequeno porte, motor de médio porte, motor de grande porte, né? Motor de altas potências. Você pode aplicar. Você precisa fazer o controle de velocidade, esse é o item assim que é a característica principal para mim. Você precisa controlar a velocidade de um motor, só pode ser feito com inversor de frequência. Pode ser um motor pequeno, pode ser um motor médio, pode ser um motor grande, pode ser um motor enorme, tem inversor de frequência de média tensão também. Então, você pode aplicar onde você quiser. Então, mais especificamente, nas situações que eu vou apresentar agora, essas situações vão requerer muito mais inversor de frequência do que qualquer outro tipo de partida. Então, quando se deseja o controle do conjugado de velocidade, por exemplo, quando o motor tem muita inércia, né, em grandes ventiladores, quando o moinho de bolas, por exemplo, que é um moinho que parte carregado, então tem um conjugado aí bem pesado, né? Então, nesses casos, você vai fazer uma partida melhor, vai proteger a sua instalação utilizando o inversor de frequência. Em partidas e paradas progressivas, né, às vezes você tem aí um equipamento que precisa toda hora parar, partir, parar, partir, parar, partir, né? Então, nesses casos, você utiliza o inversor de frequência para você não desgastar demais a sua instalação, né? Em movimentos complexos, por exemplo, movimentos horizontais e ou verticais de pontes rolantes, carregadores de navio, por exemplo. Os movimentos verticais de ponte rolante, eles são os movimentos que requerem um inversor de frequência, porque ele consegue segurar a carga no alto. Você imagina, a ponte rolante ela está transladando, e além disso, o carrinho que movimenta a carga ela está fazendo esse movimento, olha, está transladando e o carrinho está assim,
e ainda está elevando a carga, 3 movimentos ao mesmo tempo. O inversor de frequência, principalmente o que eleva a carga, é muito importante, porque ele segura a carga, não permite escorregamento, né? E ele garante aí um bom serviço, vamos falar assim. E mecânica delicada, por exemplo, os teares que a gente viu aí, que requerem uma delicadeza na fabricação, e as máquinas também são 1000 agulhinhas, muito frágeis, muito pequenas, né? Então, essas mecânicas delicadas, o inversor de frequência funciona muito bem aí. Depois nós temos também quando o controle e a regulação dos golpes mecânicos, como o golpe de ariete, muito importante nas bombas, né? Se as bombas sofrerem um golpe de ariete, elas estragam, elas se danificam, e tem bombas enormes, né? Imagina danificar um equipamento desse, vai dar um prejuízo danado, né? Então, quando se tem essas particularidades, não tem questão, é o inversor de frequência que você vai usar. Então, a frequência que chega na entrada do motor é que determina a velocidade que ele vai operar, né? Então, ó, nós temos essa formulinha. Essa formulinha é bem conhecida, nós conhecemos essa formulinha bastante, né? Velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência dividida pelo número de polos. Então, ó, se você aumenta a frequência, você aumenta a velocidade. Se você diminui a frequência, você diminui a velocidade, né? Então, a velocidade que chega nos terminais do motor ali, nos polos no motor, né? É a velocidade, é a que vai determinar a velocidade do motor. Tá? Se chega a baixa frequência, é baixa velocidade. Se seja alta frequência, é alta velocidade, certo? Bom, então vou te dar aí um panorama dos inversores no Brasil. Nós temos aqui, ó, um inversor da Siemens, é a linha Sinamics da Siemens, uma linha que tem uma vasta gama de aplicações e de inversores diferentes, desde uns bem baratinhos até uns mais complexos. Nós temos a Danfoss também, tem uma vasta gama de potências que ele atende, muito bom o da Danfoss também. Temos o da ABB, temos o da Rockwell, PowerFlex, também uma vasta gama. Temos o da Schneider e temos o da WEG. Né? Temos mais. Ah, Angélica, só tem esses no mercado? Não, tem outros, tem muitos outros. Mas esses aí são que a gente mais usa no dia a dia. Né? As indústrias brasileiras usam muito esses inversores aí. Então, qualquer um desses inversores é de boa qualidade. Quando você tem rede de comunicação, como nós vimos aí na aula passada, quando você tem redes de comunicação, é importantíssimo que você use o inversor de frequência também, porque eles já vêm com os dispositivos de comunicação nele. É só você pedir, olha, eu quero um inversor de frequência com tal comunicação, com tal possibilidade de se conectar a tal comunicação, a tal rede de comunicação. Então, todos esses que eu apresentei aqui, eles têm essa facilidade. Tem rede de comunicação, ou é inversor de frequência, ou é soft starter, ou é partida direta inteligente. Mas no nosso caso aqui, como nós estamos tratando de inversor de frequência, então vai ser o inversor de frequência. Preciso de controle de velocidade, tenho precisão da comunicação em rede, então nós vamos usar o inversor de frequência, um dispositivo aí muito importante para a indústria, né? Então vamos lá. O inversor de frequência não é um dispositivo barato. Então, por que eu devo, né, utilizar o inversor de frequência? Além dele ser específico para aqueles casos que eu falei antes, ele também tem outros motivos, né? Ó. Então, eu vou te falar de 3 motivos. Né? O primeiro motivo é para você utilizar, né? Ah, ele é muito caro, Angélica, eu não vou usar, não. Olha aqui, o primeiro motivo é você reduzir o consumo
e os custos de energia elétrica. Como assim, Angélica? Ó, se você tem um sistema que não precisa trabalhar em velocidade máxima, então você pode reduzir os custos de energia controlando o motor com inversor de frequência. Então, não precisa trabalhar na velocidade total, né? Você controla isso com inversor de frequência. Com as outras partidas, você não tem como controlar a velocidade, né? Fica gastando energia à toa. Então, aí, ó, o consumo de energia na indústria. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O consumo de energia na indústria, a gente viu que do consumo todo de energia na indústria, 58% por esse consumo é os motores. Quem são responsáveis por esse consumo de 58% de energia na indústria são os motores. Então, você pensa bem, se você consegue reduzir um pouco desse consumo de energia, você pode ter uma melhora no rendimento, na produção, né? Ou nos gastos, né? Maior. Você mexe um pouquinho nesse consumo, você tem aí uma melhora no consumo de energia, não é mesmo? E com isso, você vai entrando naqueles benefícios que as concessionárias dão para melhor controle energético, né? Eficiência energética, você entra naqueles programas de eficiência energética, você tem uma redução do custo na conta de luz, na conta de energia, já vai melhorando. De repente, até o seu investimento, em pouco tempo, se paga. Então, por isso que é importante, ele reduz o consumo e os custos de energia elétrica. Muito bom. Depois, olha, ele permite que você combine, né? Você combine a velocidade do motor com a exigência de carga. E não há nenhum outro método de controle de motor elétrico em CA que permita que você faça isso. Então, velocidade do motor de acordo com a exigência da carga. Não falou de controle de velocidade, você tem que usar inversor de frequência, não tem outra saída. Ah lá, o motor vira um cofrinho, né? Você vai economizando dinheiro. Então, é uma beleza, é um equipamento, é um dispositivo extraordinário, esse inversor de frequência. A segunda é você aumentar a produção com um controle de processo adequado, porque você consegue fazer o controle de processo utilizando na partida dos motores o inversor de frequência. Então, vamos lá. Ao operar os motores com a velocidade mais adequada para a sua aplicação, haverá menos erros e menos desgastes. Os dispositivos ali, né? Das correias, essas coisas. Assim, os níveis de produção aumentarão, o que gera uma receita maior para a indústria. Então, vale muito a pena, você não acha? Aí. Você controla o seu processo de produção de maneira mais adequada, né? Aumentando os níveis de produção, que gera mais receita para a indústria, né? Não, beleza? Depois, também, né? Você ainda elimina sobrecarga com startups dos equipamentos, permitindo alta performance e maior durabilidade dos equipamentos, né? Não tem sobrecarga nos startups. A gente não sabe que a curva do motor é uma coisa assim, né? Dá aquele pico de energia na partida. Aqui não, né? Aqui não. A gente não tem aquele boom, aquela sobrecarga na partida. Então, ele permite alta performance e maior durabilidade dos equipamentos. E o terceiro motivo, né, para estender aí a vida útil do equipamento e reduzir a manutenção, tudo nós estamos falando de dinheiro, né? Você está vendo, né? Tudo nós estamos falando de dinheiro. O equipamento vai durar mais tempo e terá menos tempo de inatividade devido à manutenção quando é controlado por inversor de frequência, que garante a velocidade de aplicação ideal do motor.
Então, você não precisa ficar ou acelerando ou desacelerando desnecessariamente. Vai ser de acordo com o seu processo, vai ser de acordo com a sua aplicação. Então, vai ter menos manutenção, né? Ele fala ali, menos tempo de inatividade, porque você não fica parado porque está em manutenção. Vai ficar trabalhando, já que você trabalha mais ajustadinho, vai trabalhar mais tempo, né? Então, podendo produzir mais, né? Aí, ó, motor parado por conta de manutenção é duro, hein? A produção vai diminuir, né? Então, devido ao controle ótimo dos inversores de frequência na tensão do motor, o inversor oferecerá melhor proteção ao motor com relação a sobrecargas elétricas, proteção de fase, subtensão, sobretensão, dentre outras. Então, como ele controla bem, né, a frequência do motor, a tensão do motor, mexendo aí na corrente, na tensão, ele evita sobrecargas elétricas nessa instalação, né? Protegendo as fases, protegendo de súbito sobre a tensão também. Então, com isso, quando você parte o motor com inversor de frequência, né? Você não submete o inversor àquele pico de energia que eu falei, né? Que ocorre no início da operação e poderá começar de forma suave, eliminando assim os desgastes das correias, das engrenagens e dos rolamentos. Coloquei aqui para você uma imagem de uma correia desgastada, né? De rolamento ali. Não está dando para ver, não, porque essa foto ficou muito pequenininha, mas ali os desgastes também daquela correia, né? Então, partiu o motor com inversor de frequência, aquele pico de energia diminui, fica mais suave, então aí você pode eliminar os desgastes das correias e das engrenagens, né? Partindo suavemente, aquilo vai girando devagar, assim, não dá aquele tranco assim, né? Evitando sobrecarga também, que a gente viu lá, aquele pico enorme dá uma sobrecorrente também, né? Então, utilizar o inversor de frequência é tudo de bom. Então, vamos lá. Vamos ver aí, então, uma associação de componentes da partida com o inversor de frequência. Com o que é isso, Angélica? Aqui nós temos um diagrama trifilar de força, né? Nós temos ali em cima, aqui, a chave seccionadora fusível, né? Aqui uma chave Siemens, uma porta fusível, sobrecarga, ótima, maravilhosa. Aqui nós temos o reator de entrada, aqui nós temos o inversor propriamente dito e o motor elétrico. Então, o esquema aí da partida trifilar é esse aqui. Esse aqui é só a parte de força, viu? Muitos inversores já têm nele. Alguns inversores você precisa especificar a parte de potência e a parte de controle. Outros não, você só especifica o modelo e já vem o controle e a potência juntos, tá? Então, falando das proteções de partida, né? Ah, Angélica, eu vi lá que você colocou chave seccionadora fusível, mas eu já vi aí, por que eu não posso usar disjuntor? Eu já vi disjuntor em muitas partidas por aí. Vamos ver então, ó. É muito importante que sejam seguidas as orientações dos fabricantes. O que o seu fabricante recomenda? Podendo ser chave seccionadora com fusível. Estes fusíveis podem ser ultra rápidos ou não, pode ser de outro modelo, pode ser do tipo retardado. Cada fabricante vai te recomendar um. Então, você vai seguir as orientações do fabricante, tá? Não vai fazer da sua cabeça, eu acho que, eu vou colocar ultra rápido porque é melhor. De repente, você só está onerando a sua instalação. Então, pode ser seccionadora fusível, com fusível ultra rápido ou não. Pode ser só com disjuntor, ou pode ser com disjuntor caixa moldada, pode ser disjuntor caixa moldada, mas do tipo disjuntor motor. Eu, por exemplo, nos disjuntores pequenos, eu uso disjuntor motor, só disjuntor motor. Porque ali eu tenho seccionamento, eu tenho a proteção de sobrecarga, eu tenho a proteção de curto-circuito nele. Então, eu só uso disjuntor motor.
porque alguns fusíveis começam a partir de 16 amperes, às vezes fica muito longe da corrente nominal do inversor, né? Então, ó, dependendo da coordenação que o cliente exigir, você pode usar do tipo 1 do tipo 2. Se ele exigir do tipo 2, você vai ter que colocar chave seccionadora fusível e disjuntor, com certeza. Às vezes ele te pede disjuntor e chave seccionadora fusível, tá? Então, aqui, ó, a chave seccionadora fusível, aqui um disjuntor termomagnético, aqui um disjuntor motor, aqui uma chave seccionadora fusível, mas ela é um porta-fusível, ela não é bem uma chave seccionadora, ela é uma chave porta-fusível. Aqui, ó, tem uma alavanquinha, você abre isso aqui, parece uma gavetinha, e os fusíveis estão ali. Por quê? Depois da NBR 5410, depois aí da NR10, não se pode mais usar os fusíveis em base aberta, precisa estar protegido. Vocês estão vendo aqui, ó, os fusíveis aqui dentro, eles estão protegidos. Esse aqui não tem fusível aqui, mas ele ficará aqui protegido. Não há problema nenhum se o operador, na hora que o operador for trocar os fusíveis, for dar manutenção nessa chave, ele abre a chave toda, né? Aí não tem problema de ficar energizada. Por que que os clientes estão pedindo que se troque, que se coloque disjuntor primeiro, depois chave seccionadora fusível? Porque quando, às vezes, queimam um fusível, os terminais da chave, né, aqui ficam energizados. Daqui para baixo fica desenergizado, mas aqui fica energizado. Então, por isso que eles pedem para pôr um disjuntor ali, né, a montante, que aí você desliga o disjuntor e pode tranquilamente manusear essa chave aqui. Os inversores são dispositivos que requerem espaços livres mínimos. Pode ser na parte lateral, pode ser na parte superior ou na parte inferior. Às vezes você pode colar um disjuntor, um inversorzinho no outro, assim, dentro de um painel, mas precisa de um espaço na parte superior para ventilação, né? Para que ele possa, o ar ali em volta dele possa circular. Às vezes ele precisa de um espaço em cima, um espaço embaixo. Isso tem que ser muito bem, não pode ser negligenciado, tem que ser muito bem observado de acordo com a orientação do seu fornecedor, tá? Então, tem alguns que não, que você pode pôr um em cima do outro, né? Um pertinho do outro, porque ele precisa de circulação de ar na sua lateral. Então, isso vai depender do fabricante e nunca deve ser negligenciada essa recomendação. Toda vez que for instalar um painel ou inversor, for fazer o projeto, né, da colocação do inversor no cubículo, na coluna, na gaveta, observar qual é a recomendação daquele fabricante, quanto à localização do próximo. Às vezes você vai fazendo uma coluna que tem 4 partidas, você quer colocar os 4 um do ladinho do outro, dependendo do que você vai usar, o seu fabricante não permite. Então, precisa prestar muita atenção na recomendação dele. Bom, agora, então, vamos falar um pouco a respeito dos periféricos recomendados quando da utilização do inversor de frequência num painel, principalmente. Vamos lá, então? Vamos começar falando da indutância de linha, né? O que que é isso? Indutância de linha, o reator de entrada é a mesma coisa, tá, gente? Vamos ver a carinha dele aqui, ó. Parece um transformador, né? Mas esse é uma reatância de linha. Essas bobinas são calculadas de acordo com a necessidade de cada inversor. Muitos fornecedores de transformadores também fazem indutâncias de linha, reator de entrada. Você passa um modelo, só um modelo. Olha, eu tenho um inversor VLT da Danfoss de tal corrente para utilizar em tal tensão, eles já sabem fazer direitinho qual é o reator para aquele inversor. Ah, eu tenho um da Siemens. Ah, eu tenho um da Rockwell. Ah, eu tenho um da WEG. Eles já sabem. Então, muitos fabricantes a Omega Trafo faz isso, ela faz todos os da BB, a Omega Trafo, a Eletrotrafo, tem alguns que já nem existem mais.
que eu usava muito, nem existem mais. Então, mas tem vários, tá? Então, é só procurar que vocês encontram facilmente aí na internet. Então, aqui, para que serve a indutância de linha? Né? Ela serve para proteção melhor contra as sobretensões da rede de alimentação. Então, a sobretensão para aí nela, né? A redução do índice de harmônicos de corrente que o inversor produz. Então, ela diminui os harmônicos e não deixa esses harmônicos passar para a rede de alimentação, interferindo em tudo, né? Redução da distorção da tensão no ponto de conexão. Então, onde ela está instalada, ela vai reduzir aí as distorções da tensão. Então, ou seja, todos os ruídos que são gerados aí nessa instalação, a indutância de rede, ou a indutância de linha, ou a reatância de entrada, ou reator de entrada, qualquer uma dessas coisas, você pode chamar aí indutância de linha, de reatância de entrada, reator de entrada também, tudo isso é a mesma coisa, tá? Ela serve, então, para proteção contra sobretensões na rede de alimentação, para redução do índice de harmônicos, que o inversor gera muito harmônicos, principalmente inversor pequenininho, e redução da distorção da tensão no ponto de conexão, aí onde ela está instalada. Tá bom? É uma beleza. Não negligencie o reator de entrada, tá? Não negligencie. Muitos inversores já vêm com o reator de entrada nele. Os da Siemens, da linha Sinapse, muitos. Só os bem grandes é que não tem. Mas a maioria já tem a reatância de entrada neles, já, tá? Então, você não precisa nem preocupar com isso. Então, o outro é o filtro RFI. Esses filtros permitem limitar a propagação das perturbações parasitas que os inversores geram por condução e que poderiam perturbar determinados receptores próximos dos dispositivos, né? Próximo das partidas, próximo do CCM, como, por exemplo, rádio, sistemas de áudio, de vídeo. Na indústria, os operadores usam muito rádio, né? Para falar com o outro. Um está lá perto da bomba, o outro está aqui perto do painel. Então, eles falam muito através de rádio na indústria, né? Então, se você não tem aí um filtro de radiofrequência no seu inversor, começa a perturbar essa comunicação. Então, é importante usar. Muitos inversores já vêm com esse filtro de radiofrequência nele. Já vem pronto, você não precisa preocupar aí de ficar especificando ele já vem. Então, aí, ó, uma fotinho de como eles são, um da Siemens, outro ali é da ABB, tá? Que a ABB usa. Então, por isso que você usa o filtro de radiofrequência. A maioria dos inversores já tem o filtro RFI integrados nele. Classe A ou classe B, a maioria é classe A, tá? Resistência de frenagem. Resistência de frenagem, olha a carinha dela aí, ó. Parece um edifíciozinho, né? Então, vamos lá. O que é isso aí? Sua função é dissipar a energia de frenagem, permitindo assim que o uso de inversores nos quadrantes 2 e 4 do diagrama de conjugado velocidade. O que é esse coisinho aqui? Se você vai usar uma resistência de frenagem, o seu inversor de frequência precisa ter nele, né, integrado um módulo de frenagem, um chopper. Isso aqui é chamado chopper também. Então, o seu inversor de frequência tem um chopper, tem um módulo de frenagem, você pode colocar, então, uma resistência de frenagem associada a ele. Então, você pensa bem um motor enorme, né? Você pensa bem parar esse motor. Você precisa que esse motor pare imediatamente. Você vai usar, então, um freio no eixo desse motor. Então, você vai parar. Para onde vai toda essa energia? Ela vai ser queimada nessa resistência aí. Porque senão você pararia esse motor, você teria que ficar ali horas esse motor girando até parar. Mas você precisa que pare logo, você precisa dar manutenção, você precisa parar o processo, qualquer coisa, qualquer emergência. Então, você vai utilizar os freios
né? Tem freio eletromagnético, tem freio eletromecânico, tem freio de tudo que é jeito. Parando o eixo desse motor. Isso é para motor grande, viu, gente? Motor acima de 125 CV, até um pouco mais, acima de 150 CV. Motor pequenininho, não. Um instantinho ele para, ele fica girando ali, daí a pouco para. Mas um motor grande, você precisa usar freios, né, para parar no eixo do motor. Para aí. Então, toda aquela energia que estava sendo ali, que estava fazendo com que produzisse um trabalho, ela tem que ser queimada em algum lugar. É na resistência de frenagem que ela vai ser queimada, tá? Mas seu inversor de frenagem, seu inversor de frequência só vai permitir essa frenagem se ele tiver um módulo de frenagem nele. Então, vamos ver lá o diagrama que ele fala, né? Se eu tenho um módulo de frenagem no meu inversor, eu posso trabalhar aqui nesses dois quadrantes, no segundo e no quarto, né? Aqui é o módulo de tração, né, no sentido para frente, aqui o módulo de tração no sentido ré, aqui o módulo de frenagem no sentido para frente, aqui no sentido ré. Então, ele pode trabalhar nesses dois quadrantes aqui, ó. Conjugado motor negativo, conjugado motor positivo e assim vai, tá? Conjugado é o torque, né, gente? Então, ventilação forçada. Esse é um item muito importante porque o inversor de frequência ele é chato. Ele não gosta de trabalhar no calor. Se você puder colocar um ar-condicionado para ele, ele vai te agradecer. Como nas usinas, nas siderurgias, nas indústrias de maneira geral, há muito ambiente quente, né? Então, a ventilação forçada, exclusiva para o inversor de frequência, é importante. Essa ventilação, ela deve ser de acordo com o calor dissipado pelo equipamento. Recomenda-se prever dispositivos que assegurem a ventilação requerida pelo inversor, sem perder a característica de uma adequada dissipação. Né? Não deixo ele dissipar o calor que ele precisa dissipar. Né? Então, aqui, ó, nós temos aqui o ventilador, grelhas e filtros, ó, esse conjunto, esses kits, né? Ele fala dispositivos que assegurem a ventilação. Aqui eu tenho um ventilador, aqui eu tenho grelhas e filtros. Que eu posso colocar na porta do painel ou no compartimento onde está instalado o inversor, né? Aqui, ó, esse conjunto pode ser assim, aqui, ó, aqui é a grelha, aqui é o filtro, aqui é onde vai ser instalado o ventilador, tá? Então, o ventilador, ele pode ser instalado como exaustor. Então, o que a gente faz normalmente? Se o ambiente não é muito, extremamente quente, a gente coloca uma grelha com filtro na parte de baixo e um ventilador instalado como exaustor na parte de cima, porque o calor não tende a subir. Então, eu entro com ar frio, passo pelo inversor que esquenta esse ar, e o exaustor retira esse ar quente de dentro do painel, mantendo aí um equilíbrio de temperatura, né? Agora, se o ar de fora é muito quente, você vai precisar, talvez, insuflar um ar frio aí dentro, através de trocadores de calor ou refrigeradores que vão gelar aí dentro, tá? Mas, normalmente, ou às vezes a pessoa também te pede para colocar um ventilador embaixo, ou seja, ele vai injetar ar dentro do painel e um exaustor em cima para retirar o ar quente do inversor, tá bom? Ô, Angélica, mas como que eu vou fazer para saber qual que é o fluxo de ar necessário para esse inversor? Já que eu vou insuflar ar aí dentro dessa coluna, ou desse compartimento, ou desse cubículo, como que eu faço para saber qual que é o fluxo de ar que eu preciso? Muito simples. Considerando que o inversor não funciona se a temperatura interna está passar, ele fala lá na frente, ó, parado por temperatura alta. Ele te manda uma mensagem lá na LHM dele. Então, ele não funciona se a temperatura interna ultrapassar a temperatura requerida. Vamos, então, encontrar este dado no manual de instalação do inversor. Aqui, ó, eu coloquei uma capinha do manual de instalação aí, ó.
Installation Manual, né? Isso aqui, então, esse aqui é o manual. Normalmente, eles têm 500 e tantas páginas, viu, gente? Então, tem que ter paciência na hora de procurar. Mas não tem problema que você... Aí você acha todas as informações que você precisa do seu inversor de frequência. Então, vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha nesse manual. Aqui, nesse manual da Siemens, vamos supor, então, que eu tenho lá na tabela 627, ó, para um inversor de frequência de 380 a 480 volts, então, se a sua tensão é 440, vai estar aqui, se é 380, vai estar aqui. Se for 600 volts, 690 já não vai estar aqui, essa tabelinha não vai servir, mas ele tem para 200 até 240, para 380 até 480 e para 600 até 690. Então, é só procurar aí na tensão adequada, tá? Então, vamos supor que o meu inversor é de 75 kW, né? Então, eu vou aqui, ó, fluxo de ar de resfriamento requerido, 153 litros por segundo. Então, com esse dado, 153 litros, então eu vou lá no catálogo dos fabricantes nos fabricantes de produtos para ventilação em painel e escolhemos aí o conjunto adequado para a ventilação requerida. Temos que transformar, no entanto, o fluxo de ar em litros por segundo dado lá naquela tabela para metros cúbicos por hora, porque lá nos fabricantes eles falam qual é a produção, qual é a geração, qual é o fluxo de ar, né, que eu posso insuflar em metros cúbicos por hora. Então, vamos transformar. Eu tenho lá 153 litros por segundo, eu vou multiplicar por 3.600 para transformar em hora e vou dividir por 1.000 para transformar em metros cúbicos, né? 153 dividido por 1.000 vai me dar aí os metros cúbicos. E hora eu tinha por segundo, né? Agora, para transformar, eu tenho que multiplicar por 360, né? Então, vai me dar 550,8 metros cúbicos por hora. Aí, com esse dado, né, eu vou lá na tabela da Tasco, por exemplo, eu peguei uma da Tasco lá, e eu vi que nessa linha da Tasco, o CVT 61.000, ele me atende aqui, ó, 875 metros cúbicos por hora. Aqui, se a minha tensão de serviços auxiliares for 220 volts, né, 220, porque vai ser de 196 a 242, e a gente tem aqui no Brasil é 220 volts. Então, eu vou usar o CVT 62002, esse asterisco é para saber se ele vai ser ventilador, eu ponho um V, se for exaustor, ele é um E, tá? Então, aqui ele me diz que o fluxo de ar que ele pode insuflar dentro do painel ou retirar de dentro do painel é de 875 metros cúbicos por hora. Então, nesse caso, é maior do que a que eu preciso, mas não tem problema, não pode ser menor. Maior pode ser tranquilamente, tá? Então, com esse dado, eu fui no anterior, no CVT 42, e vi que não dava. Lá no CVT 42 é 480 metros cúbicos hora. Então, eu tenho que usar o CVT 62002. Tá bom? Então, você precisa observar esses detalhes. Tem gente que tem muita dificuldade em observar esses detalhes. Coloca um qualquer e isso não é suficiente. Isso vai interferir aí também no consumo dentro do seu painel, no seu transformador de comando, no seu transformador de serviços auxiliares, tá bom? Então, é isso aí, ó. Essa é o ar que ele vai insuflar ou vai retirar do painel. Aqui eu coloquei, ó, um diagrama trifilar de força e de comando de um inversor da Danfoss. Pode ver que nesse inversor ele não está usando aqui o reator. Isso significa que, com certeza, o reator está aqui dentro. O reator, o filtro de linha, está tudo aqui dentro, nesse modelinho aqui, ó. Aqui é um inversor de frequência, né? Aqui a proteção dele está sendo com chave seccionadora e com fusíveis ultra rápidos, porque eu estou vendo aqui, ó, entre parênteses, AR, né?
Então, um fusível ultra rápido, e ele tem um resistor de frenagem, ó. Tá vendo aqui? Um resistor de frenagem ligado aqui. Ele, com certeza, já tem um indutor nele, um filtro RFI. Nesse painel aqui, com certeza, vai ter uma instalação na porta para esse inversor. Ele tem a rede de comunicação aqui, ó, Prof2DP, e também uma IHM na porta. Todos esses acessórios estão aí previstos nesse diagrama, exceto a ventilação. Talvez a outra página de comando desse ventilador vai mostrar a ventilação dele, né? Então, é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, né? Se você tem aí alguma pergunta. Angélica, eu fiquei com a dúvida, eu não entendi direito como que faz essas coisas aí, como que faz para escolher, como que faz para aplicar. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer curiosidade, às vezes você tem uma curiosidade, você pode comentar aqui embaixo dessa aula que eu vou aí ter muito prazer e vou te responder aí com todo carinho, com todo cuidado, tá bom? Então, não deixe de fazer o seu comentário, comente. Eu vou gostar muito de saber aí a sua dúvida e aí o seu comentário, de maneira geral, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Bye, bye!